Ó Deus, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido, meu Deus, para junto louvar e bendizer o teu nome. Pai, é uma noite na direção do teu Espírito Santo. Que tudo que façamos, meu Deus, nessa noite seja para a honra e a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Vamos a palavra para o nosso irmão Damaras. Eu vou ler aqui Crônicas 7, versículo 14 apenas. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Observamos que Jesus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Isso significa que não basta chamar pelo nome de Deus. Não basta dizer, todos sabem que Jesus é bom. Todos sabem que Jesus é poderoso. Mas isso não nos dá direito a entrar no céu. Dá-nos dias a entrar no céu é se houver essas mudanças. Eu quero ler com vocês um texto da Bíblia muito conhecido que se encontra na carta de Paulo à igreja de Efésios, aos Efésios, no capítulo 6. E o versículo 12 a seguir, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas no século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido na couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo exorta os irmãos que estavam ali na igreja a analisarem, a observarem os acontecimentos e as afrontas, porque nem sempre aquilo que estava acontecendo era uma obra do homem. Porque ele começa dizendo, porque não temos que lutar contra a carne. Isso é, não é contra o indivíduo. Digamos que você está em um lugar e alguém começa a te provocar profundamente. O que é que você deve fazer? Vou reagir contra ele? Não, não é ele. Ele está sendo apenas os instrumentos. Paulo está dizendo que as nossas guerras ela deve ser guerreada no mundo espiritual. Eu já falei aqui que o ano passado houve uma calúnia, né, envolvendo minha filha e outras pessoas, que se eu quisesse processar alguém por danos morais, se eu quisesse processar alguém por danos materiais, se eu quisesse processar por calúnia e difamação, não tinha como ele fugir. Eu encontrava ele de qualquer jeito e processava ele. Está entendendo? Mas se eu fizesse assim, onde é que Jesus Cristo entrava nessa história? Eu achei por bem entregar nas mãos do Senhor. Alguém até falou, você não precisa de advogado? Não, não preciso não. Nesses casos não, porque o meu Jesus estava à frente de tudo. Então não é contra a carne, é o inimigo, né? E Paulo começa mostrando, já no versículo 13 do capítulo 6, dizendo assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Está aqui, meu irmão, a resposta para você. Não são as nossas armas, não são com as nossas armas que venceremos as batalhas. Com as nossas armas, simplesmente poderemos até inflamá-la, mas não venceremos.
Paulo diz no capítulo 3, no versículo 13 do capítulo 6 de Efésios: tomai toda a armadura de Deus. Só com as armaduras de Deus venceremos nossas batalhas, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isto, tudo fica firme. Como isso, irmão? Deixe Jesus trabalhar. Você fez tudo que Jesus já mandou você fazer? Fiz. Então aguarda nele, descansa no Senhor. Descansa. Não interessa se Jesus te prometeu há 2 anos, há 3 anos, há 10 anos, há 20 anos. O que é 20 anos para Jesus? Descansa no Senhor. Tenha certeza absoluta que o Senhor entrará com providência. Mas você precisa descansar no Senhor. Aí no capítulo 14, ele diz, no versículo 14: estais firmes, pois firme tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vertido na couraça da justiça. Irmãos, a verdade, em nenhum momento, ela pode ser negada. Nada justifica você mentir. Nada. Mesmo como diz o Salmo, aquele que jura com dano seu e não nega. Errou, assume o seu erro. Porque ele fala disso aqui também. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido na couraça da justiça. Seja justo e calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Como é que estão andando os nossos pés? Como é que estão a nossa maneira de tratar as pessoas? Às vezes é nato do indivíduo. Chega na igreja, um irmãozinho com uma bicicleta. Chega na igreja, um outro irmãozinho com Fusca. Mas se chegar alguém com Arranjo ou com Corolla, ele será recebido com a alegria. Todo mundo arruma um lugar especial para ele. Vem para cá, vem para lá. Será que isso é calçar os pés do Evangelho da Paz? Será que isso é agir com justiça? A resposta é não. Calçar os pés no Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Aí, irmão, é a parte mais importante. Escudo da fé. Onde Sadraque, Mesaque e Abednego é chamado diante do rei Nabucodonosor, que o rei começa a ler, fazer aquele blá-blá para ele, dizendo: eu vou mandar tocar, e quem é o seu Deus para livrar. Antes de o rei terminar, ele disse: olha, seu rei, não se preocupe em fazer nada disso, porque nós não vamos adorar a sua imagem. E o nosso Deus é poderoso o suficiente para nos livrar, e Ele vai me livrar. E se Ele não nos livrar, é com Ele. E isto é escudo da fé. A fé dele era de tão tamanha que fez com eles ignoraram o perigo. Porque era melhor morrer com Cristo do que ser aplaudido com a multidão que fica. Tomando sobretudo o escudo da fé. Para que serve o escudo da fé? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É a arma que nós temos para vencer o inimigo. Dizer para ele: olha, inimigo, você pode fazer o que você quiser, mas eu vou continuar louvando meu Deus. Vou continuar dizendo que o errado é errado, que o certo é certo. Doe quem doer. Vou continuar dizendo que existe um céu e existe um inferno. E a Bíblia diz que são poucos os que vão para o céu. E Jesus não se engana. Ele diz: muitos são chamados. Quem são os chamados? As pessoas que estão aqui na terra fazendo parte da Igreja de Cristo. Essas são as pessoas chamadas. E dessas aí, poucas são as que vão morar no céu. Então precisamos tomar esses cuidados. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmão, a palavra de Deus em nenhum momento. Eu já vi alguns pregadores dizendo: a Bíblia fechada é um livro e aberta é Deus falando conosco. Errado. A Bíblia fechada ou aberta
ela continua sendo a palavra de Deus. Ou você lê ou não lendo, ela é a palavra de Deus. E qual é a diferença? A coisa é, por isso que é uma diferença entre a orar e ler a Bíblia. Quando eu estou lendo, quando eu estou orando, eu estou tentando me aproximar de Deus. Eu nem sei se Ele está ouvindo a minha oração, porque depende da minha vida espiritual. Mas quando eu abro a Bíblia, é Deus falando comigo. É o caminho inverso. A Bíblia é o caminho inverso. Era aquela história. A Bíblia é parecida com a história do sacerdote e o profeta. E quando o sacerdote ou o rei era a voz do povo, o profeta era a voz de Deus. Eram caminhos completamente inversos. E ele diz mais: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, meu irmão, só temos uma resposta. Se quisermos entrar no céu, morar com Jesus, temos que ter mudança. Temos que mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. Eu não posso acreditar que uma pessoa que se encontra com Jesus continua do mesmo jeito. Continua mentindo, falando negócio errado, continua trapaceando, continua humilhando os outros, continua se achando um Deus, continua lá em cima do pedestal. Não acreditam. A história que marca a nossa história das pessoas que se encontraram com Cristo, eles se tornaram uma nova criatura. Jamais continuaram sendo a mesma pessoa. E que Jesus Cristo nos dê outra oportunidade. E tome o capacete da salvação, porque com ela você vai entrar no céu.